Olá, eu sou Bianca Dias, especialista em neurociência do sono infantil e criadora do Método Nanar, uma metodologia gentil e eficaz que já transformou o sono de centenas de bebês mundo afora. Se você está assistindo esse curso, é porque tem enfrentado dificuldades com o sono do seu bebê e muito provavelmente o seu filho só aceita fazer sonecas no colo. Apesar de ser uma delícia ficar com o bebê no colo, a criança precisa aprender que, durante os períodos acordados, tudo bem, o colinho é bom mesmo, mas na hora de dormir, é no berço. E por mais que isso pareça uma coisa simples, para quem tem filho pequeno sabe que é um verdadeiro desafio. Se você seguir minhas orientações com dedicação, paciência e constância, dentro de 15 dias é esperado que você já veja resultado e que o seu bebê esteja fazendo todas as sonecas no berço e dormindo à noite também. Lembrando que nesse curso eu não vou ensinar a autonomia do sono, eu vou te ajudar a transferir o seu bebê para o berço dormindo e ele permanecer lá. Antes de iniciarmos os ensinamentos, é importante ressaltar que existem alguns motivos por trás dessas dificuldades na aceitação do berço. O motivo número 1, que é muito comum nos bebês de 0 a 3 meses, é a esterogestação e o instinto de sobrevivência. Os bebês têm um instinto natural de estar perto dos seus cuidadores para se sentirem seguros. E durante os 3 primeiros meses de vida, o bebê não sabe que nasceu e não sabe que é um ser separado da mãe. Sendo assim, ele quer ficar grudadinho na mãe o tempo todo. Portanto, colocá-lo em um berço desconhecido pode desencadear numa sensação de desconforto. Motivo número 2, mudança de ambiente. O bebê que acabou de nascer estava acostumado com aquela sensação de ficar apertadinho, quentinho, dentro do útero da mãe. E aqui fora, ao ser colocado em um berço espaçoso, a criança pode estranhar muito, principalmente porque nos primeiros meses de vida é comum que o bebê tenha o reflexo de Moro, que é aquela sensação de susto, onde o bebê abre os bracinhos e se depara com a imensidão ao seu redor, estranhando que não está mais dentro do útero da mãe e tendo despertares no meio da soneca. Motivo número 3 são as associações do sono. A associação do sono é todo e qualquer estímulo que a criança precise para induzir o sono. Ou seja, se o seu bebê só consegue dormir mamando, ninando no colo, embalando no carrinho de bebê, isso é uma associação do sono. Quando a criança associa o sono a determinado estímulo, ele pode ter dificuldade de ser transferido para o berço, já que é um local diferente do lugar que ele adormeceu inicialmente. Já aconteceu com você de dormir em um lugar e acordar em outro? E você acorda com aquela sensação de onde eu estou? Afinal, você dormiu em outro lugar e acordou em um lugar diferente. Com o bebê é da mesma forma. Ele adormece no seu colo e acorda no berço. Então ele acorda assustado, estranhando como é que ele foi parar ali. O quarto motivo é a sensação tátil. Se a criança adormece no colo, ele sente a temperatura do cuidador, ele tem uma certa contenção, que fica apertadinho, que é diferente da sensação que ele vai ter no berço, onde tem um colchão rígido, muitas vezes gelado, e um aspecto totalmente diferente do colo. Mas e aí? O que eu preciso fazer para o meu filho resolver todas essas dificuldades e aceitar o berço? O primeiro ponto, o berço precisa ser um lugar normal para a criança. Se a criança não conhece o berço, não passa tempo lá quando está acordado, na hora de dormir, ele dificilmente vai aceitar. Portanto, quando estiver acordadinho, coloca no berço para brincar, brinca de cadeia achou, leva os brinquedinhos e deixa ali para ele ganhar segurança naquele espaço. Porque não adianta nada a criança não ter nenhuma interação com o berço e você querer que ele vá para lá depois de dormindo. Ele não está acostumado com aquele ambiente. Um segundo ponto muito importante é ajustar o ambiente na hora de dormir. Escureça o quarto completamente, deixe ele silencioso ou com ruído branco ligado. Isso favorece um sono mais reparador. A criança estando num sono mais profundo, ele vai permanecer mais tempo no berço. Já se tiver estímulos no quarto, como claridade e barulho, essa criança vai ficar com um sono mais leve, maiores chances dele despertar e não fazer uma soneca reparadora no berço. Um outro detalhe que faz toda a diferença é cuidar da temperatura do berço, principalmente para quem mora em lugares mais frios. No colo é quentinho, a criança fica ali aconchegada e ao ser transferida para o berço, acontece uma mudança de temperatura muito grande, principalmente se você mora num lugar frio ou se fica com o ar-condicionado ligado naquele ambiente. O lençol tem uma tendência a ficar mais gelado do que o colo e essa diferença de temperatura vai fazer com que a criança acorde imediatamente. Nesse caso, eu recomendo você colocar uma manta quentinha por baixo do lençol de elástico, vai ajudar a amenizar a temperatura do berço. Uma outra alternativa, se você mora num lugar muito frio ou se o seu bebê é uma criança mais sensível à temperatura, seria passar o lençol com ferro ou bater um secador quentinho, deixando o ambiente propício para que a criança não estranhe ao ser transferida do colo quentinho para o berço.
Mas antes de te ensinar o passo a passo de como fazer o seu filho aceitar o berço, você precisa saber que o principal motivo para as crianças não aceitarem o berço é a dependência do colo para adormecer. Aquela criança que dorme sendo balançada no colo não vai aceitar o berço, pois o berço é estático. Então, a forma correta de você fazer o seu bebê dormir é no colo parado. E eu sei que pode ser um desafio, principalmente se o seu bebê já está acostumado a dormir sendo embalado. Então, eu vou deixar uma dica para você. Na hora de fazer o seu bebê dormir, balance da forma que ele está acostumado, mas assim que ele se acalmar, pare. Ele vai insistir para você retomar o balanço e você vai insistir para permanecer no colo parado. Então, balance para acalmar e pare assim que ele acalmar. Parou. Se ele reclamar, você balança de novo. Ao se acalmar, você para novamente. É literalmente um pé de guerra. Você vai ficar insistindo para ficar parado, seu bebê vai ficar insistindo para você balançar, mas o seu objetivo é passar a maior parte do tempo com o colo parado, até chegar num ponto em que o seu bebê não sente mais tanta falta do balanço e aceita vir para o seu colo parado e adormecer. Assim que o seu filho aprender a dormir no colo parado, ele vai ter uma probabilidade muito maior de aceitar o berço, que não balança. Para os bebês menores de 3 meses, uma dica muito boa é utilizar o swaddle ou o charutinho. O charutinho é aquela amarração em tecido e o swaddle é esse saquinho de dormir já pronto que vem com zíper ou com velcro. Mas qual é o objetivo dele? Ele faz a contenção dos bracinhos da criança. Isso remete à sensação que a criança tinha no útero, então vai amenizar o reflexo de Moro e pode ajudar na aceitação do berço, já que a criança não vai estranhar aquele espaço ao seu redor. Agora, eu vou te ensinar as técnicas de adaptação ao berço. E se você seguir esse passo a passo à risca, daqui 15 dias o seu bebê vai estar fazendo todas as sonecas e também o sono noturno no bercinho. Como o seu bebê está muito acostumado a dormir no colo, não adianta você tentar oferecer de um dia para a noite todas as sonecas no berço e forçar isso. Você vai ter um desgaste muito grande, uma criança irritada durante o processo. Então o ideal é que a gente já vá preparando esse bebê para aceitar o berço, mas ainda no colo, para que ele não estranhe tanto. Então a primeira coisa, você vai fazer ele dormir no colo mais parado, seguindo aquela orientação que eu já te passei. O bebê dormiu, eu quero que você deixe ele no colo de barriguinha para cima o mais solto possível, porque na verdade, quando o bebê dorme no colo, a gente tem uma tendência a ficar apertando o bebê aqui no colo. E no berço ele não vai ter essa sensação de jeito nenhum. Então já vai acostumando ele ainda no colo, porém mais solto, de barriguinha para cima, que é a posição que ele vai pro berço, com os bracinhos mais soltos, mais relaxado. E quando você perceber que ele tá querendo acordar, você faz a contenção e mostra que tá no colo. Mas assim que ele relaxar, volte para aquela posição inicial de barriguinha para cima, com o corpinho mais solto e relaxado, pois essa será a posição que ele vai ficar no berço. O segundo passo será colocar um travesseiro fino em seu colo. Você vai fazer o seu bebê dormir do jeito habitual, vai deixá-lo mais solto no colo, como eu já te orientei, e você vai tentar soltar o corpinho do bebê nesse travesseiro. Vai continuar encostando nele aqui, segurando sua cabecinha, e quando perceber que ele está querendo acordar, você faz a contenção no colo novamente, e assim que ele relaxar, solte-o novamente no travesseiro. Aos poucos, ele vai se adaptando com essa superfície, que é diferente do colo, e é o primeiro passo para ele começar a aceitar o berço. Após 3 dias que o seu bebê estiver fazendo as sonequinhas no travesseiro no seu colo, é hora de transferi-lo para o berço. Mas inicialmente nós vamos transferir o seu bebê em cima do travesseiro, para ele não estranhar essa diferença das superfícies. Agora que o seu bebê já está acostumado a dormir no travesseiro no seu colo, é hora de transferi-lo para o berço. Com muito cuidado, em cima de um travesseiro fino, você vai transferir ele e o travesseiro para o berço. Mas não é só colocar o bebê no berço e sair de perto. Lembre-se que é um processo de adaptação. Então, você vai colocá-lo no berço e vai permanecer do lado o tempo todo, fazendo uma contenção nos seus bracinhos e perninhas até ele relaxar e se acostumar a dormir dessa forma. Faça a contenção durante todo o sono. E se o seu bebê ameaçar acordar, ajude-o a retomar o sono, balançando, dando um tapinha no bumbum. Se necessário, pegue no colo novamente e repita todo o processo. Durante 3 dias, faça essa contenção ao longo de toda a soneca. Arrume uma cadeira do lado do berço, fique confortável, mas essa contenção vai ser importante, porque por vários momentos o seu bebê vai querer acordar porque ele não está acostumado, mas você estará do lado, fazendo a contenção, ajudando-o a retomar o sono ali no berço. À medida que você for sentindo segurança, vá se afastando do seu bebê. Ainda fique por perto, vigiando. Se ele ameaçar acordar, você vem, faz a contenção, mas já
já não precisa ficar segurando nele o tempo todo. Durante esse processo de adaptação ao berço, é normal que as sonecas do seu bebê reduzam, afinal ele está dormindo em um lugar diferente do que ele estava acostumado. Mas não tenha medo de oferecer o berço. Enquanto você tiver medo, seu bebê não vai aceitar o berço. Então a minha sugestão é, insista para que pelo menos uma soneca por dia aconteça no berço. E as outras você pode manter no colo enquanto achar necessário, para equilibrar o cansaço. Porque às vezes a soneca no berço vai ser mais curta mesmo. E aí você compensa nas demais sonecas, mantendo no colinho, em cima do travesseiro, utilizando todas aquelas técnicas. À medida que seu bebê for se acostumando naquela soneca que você está oferecendo todo dia, comece a oferecer 2 sonecas e assim por diante. Eu gosto muito de começar essas mudanças na primeira soneca do dia, que geralmente é a soneca mais fácil. E durante esses momentos em que o seu bebê estiver se acostumando a dormir do berço, fique sempre por perto, porque vai ser necessário você prolongar a soneca várias vezes sim, e está tudo bem, faz parte do processo. Pode inclusive acontecer dele dormir 30 minutinhos no berço e despertar ainda com sinais de cansaço, e você deixa ele terminar essa soneca do colo, não tem problema. O importante é você evoluir cada dia mais. Então comece oferecendo uma soneca e prolongando no colo. Vai chegar um determinado momento que você vai parar de prolongar essa soneca no colo e vai tentar prolongar essa soneca sempre devolvendo ele para o berço. À medida que ele for aceitando essa soneca no berço, comece a oferecer mais outra, até ele fazer todas as sonequinhas. A minha dica é que você evolua em cada uma das etapas dessas orientações que eu te passei a cada 3 dias. Dessa forma, em 15 dias, você vai ter um resultado muito satisfatório. Ajudar o seu bebê a dormir no berço não é um processo fácil. Mas continuar carregando seu bebê durante todas as sonecas e dando colinho ao longo da madrugada também não é. Então, escolha o seu difícil. O difícil que eu estou te propondo exige dedicação, paciência, mas ao final te trará um retorno positivo. Então, seja paciente, persistente e mantenha a constância. O cérebro do bebê aprende através da repetição. Então, tudo que você ensinar com constância, dia após dia, esse bebê vai aprender. Então, aplique essas orientações que eu te passei, não desanime, um dia após o outro, uma soneca de cada vez, até o seu filho se acostumar a dormir no berço. Mas fique sabendo que, para o berço se tornar o melhor amigo do seu bebê, é necessário ensinar a autonomia do sono. Então, se você tem interesse em ensinar o seu filho a pegar no sono sozinho, dentro do berço, sem depender da sua ajuda, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria personalizada, onde eu vou te acompanhar por 30 dias e vou te orientar o passo a passo para que você estruture toda a rotina do seu filho, retire as associações do sono e ensine a autonomia de uma forma gentil e respeitosa. Qualquer dúvida que você tiver sobre as minhas aulas, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder. Ajudar o seu bebê a dormir no berço não é um processo fácil, mas continuar carregando o seu bebê durante todas as sonecas e dando colinho ao longo da madrugada também não é. Então, escolha o seu difícil. O difícil que eu estou te propondo exige dedicação, paciência, mas ao final te trará um retorno positivo. Então, seja paciente, persistente e mantenha a constância. O cérebro do bebê aprende através da repetição. Então, tudo que você ensinar com constância, dia após dia, esse bebê vai aprender. Então, aplique essas orientações que eu te passei, não desanime, um dia após o outro, uma soneca de cada vez, até o seu filho se acostumar a dormir no berço. Mas fique sabendo que, para o berço se tornar o melhor amigo do seu bebê, é necessário ensinar a autonomia do sono. Então, se você tem interesse em ensinar o seu filho a pegar no sono sozinho, dentro do berço, sem depender da sua ajuda, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria personalizada, onde eu vou te acompanhar por 30 dias e vou te orientar o passo a passo para que você estruture toda a rotina do seu filho, retire as associações do sono e ensine a autonomia de uma forma gentil e respeitosa. Qualquer dúvida que você tiver sobre as minhas aulas, deixe aqui nos comentários que eu vou te responder.